paz, meus queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Mais um encontro nessa série de lições que estamos estudando, Firmados em Cristo, que são estudos baseados no livro, na carta, que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Terminamos, no sábado anterior, a semana passada, e hoje, encerrando esta série de estudos, nós vamos falar um pouquinho sobre uma carta, ou como alguns dizem, um bilhete, diante dos tantos escritos de Paulo. Essa parece um bilhete porque são apenas 25 versículos, É uma carta que ele escreve a Filemão. Sobre o que então trata essa carta? Será que ela é importante? Tão pequenininha e escrita especificamente a uma pessoa, sobre o que trata essa carta? Então, a lição é de número 13 e o tema dela são relações transformadas. É sobre isso que a gente vai falar. Neste pequeno texto de apenas 25 versículos, nós vamos entender o que o Evangelho faz em relacionamentos que são quebrados, que são afetados, e que o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer. Então vamos lá. O texto base é o versículo 16, e o apóstolo diz assim: ele já não é um escravo para você. Está falando de alguém. É mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você, como pessoa e como irmão no Senhor. Olha, só esse versículo diz muita coisa. Ele está dizendo nós vamos contar com detalhes a história, mas ele está falando de Onésimo, que era um escravo fugitivo de Filemão. Ele fugiu, dá-se a entender que ele rouba o dinheiro ou alguma coisa de valor, de Filemão. Então ele foge e ele se encontra com Paulo, e Paulo quer que, a partir do Evangelho que chega na vida de Onésimo, ele regresse ao seu dono, e aí Paulo intercede, pede que ele leve uma carta de Paulo, e Paulo nessa carta intercede por ele. Então ele diz: ele já não é um escravo mais para você. Por quê? Porque o Evangelho chegou na vida dele e está fazendo a diferença. Ele é mais que um escravo. E aí, o que significa esse mais que um escravo? É um irmão amado. Olha, nós vivemos dias em que a palavra irmão, ela está muito... ela perdeu o seu significado real, Nós usamos muito no nosso dia a dia, ela faz parte, do nosso vocabulário, e ela acabou desqualificando o verdadeiro significado, de irmão. Quando Paulo está dizendo aqui que é um irmão amado, ele está dizendo, quando a gente busca a palavrinha lá no original, ele está falando do irmão de sangue. Sabe aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado, aquela preocupação que você tem com o seu irmão carnal, de sangue, e amado. Então Paulo está dizendo que ele não é mais um escravo, mas ele é um irmão, e esse irmão é amado. E especialmente para mim. Por quê? Porque ele vai ficar um tempo com Paulo, e Paulo aprende a amá-lo também como um irmão, como se fosse da sua carne, do seu sangue, E ele diz: agora ele será muito mais importante para você. Por quê? Porque o Evangelho chegou na vida dele,
e ele vai, além de praticar esse evangelho no seu dia a dia lá na casa de Filemon, ele vai ajudar, porque na casa de Filemon há uma igreja, e ele vai ajudar na pregação do evangelho. Então ele disse que ele é mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor, né? Por essas razões que nós colocamos. Mas vamos lá. Eu, particularmente, sou apaixonada por essa carta de Paulo. Na minha opinião, é a carta mais bonita que o apóstolo escreveu, né? Então, eu preciso me cuidar para não falar muito. Então, vamos lá. Objetivo, então, desta lição: refletir à luz da carta de Paulo a Filemon sobre o poder do Evangelho em transformar biografias, histórias de vidas em relacionamentos humanos. Então, o Evangelho ele tem poder tanto para quebrar as barreiras, né, em um relacionamento que foi afetado, foi alterado por alguma razão, por alguma situação, como também muda a história das nossas vidas. O Evangelho faz essa diferença. Esse é o objetivo do estudo de hoje. Então vamos lá. Na introdução. Nesta última lição da série, analisaremos a carta que Paulo escreveu para Filemon, um importante membro da igreja de Colossos. Como já falamos, né? A igreja de Colossos estava na casa de Filemon, né? Então ele é um importante membro nessa igreja lá em Colossos. E nós vamos então agora entrar no texto. Vamos estudar, entrar nos detalhes desses 25 versículos. E a carta, ela está dividida em duas partes. Primeiro, o cenário da carta. Então vamos lá, vamos ver o contexto. O que está acontecendo? Olha, nós estamos falando de um período em torno dos anos 60 aproximadamente. O apóstolo Paulo está preso em Roma, é a sua primeira prisão, mas essa prisão é domiciliar, ele aluga uma casa e ele está preso nessa casa. Tem 2 guardas romanos que ficam na entrada dessa casa, então Paulo não pode sair dessa casa, ele fica preso ali durante 2 anos, depois ele vai ser solto mais um pouco de tempo e depois preso novamente e por fim será morto, né? Como a gente já conhece a história do apóstolo. Mas agora ele está, o ano aproximadamente ano 60, né, depois de Cristo, ele está em Roma, preso numa casa. Só que ele tem uma regalia, por ele ser um cidadão romano, né, ele tem dupla cidadania, ele tanto é judeu como tem a cidadania também romana. Ele tem alguns privilégios nessa prisão. Ele pode receber pessoas, então as pessoas vão até ele, né, os amigos, os irmãos que estão nas igrejas distantes procuram ele, trazem informação do que está acontecendo nas igrejas, por onde ele andou, as igrejas que ele plantou, ou naquelas que ele não plantou, mas que de alguma forma ele tomou conhecimento e ele interage, né, com essas igrejas. E ele está então aí em Roma e chega lá, a gente não sabe de que forma, como aconteceu, mas chega um escravo de nome Onésimo. A gente não sabe se ele já conhecia Paulo ou se ele ouve falar do apóstolo ali em Roma, e ele vai procurar o apóstolo. E aí ele conta a história. Ele é escravo de Filemon, que vive na cidade de Colossos. Filemon
alguém que tem posses, né? É alguém abastado, bem de vida, e ele possui escravos, e dentre esses escravos, né, tem esse de nome Onésimo, que um dia ele toma a decisão de fugir do seu senhor, ele rouba algo, a gente não sabe exatamente se foi dinheiro ou se foi algum objeto de valor, mas Paulo dá a entender que ele deve a Filemon, né? E ele foge para Roma. Segundo os historiadores, eles acreditam que aquele dinheiro, aquele valor que ele levou para viver, ele gasta durante a viagem e o tempo que ele está ali em Roma, e o dinheiro acaba. E ele não tem o que fazer, né? Como que ele vai fazer? Como ele vai sobreviver naquela grande cidade que é a capital do império, né? E ele então procura Paulo e conta a história para Paulo, né? Então, este é o cenário onde está acontecendo, ocorrendo a história, né? Mas antes da gente seguir adiante, eu quero fazer uma observação na questão da escravidão. Muitas pessoas questionam por que os apóstolos, ou o próprio Jesus, né, os discípulos, não lutaram, não batalharam contra a escravidão. Por que não levantaram uma bandeira e se tornaram líderes, né, de um movimento pró libertação deste povo que era escravo? Diz a história que aproximadamente 30 milhões no Império Romano eram escravos. Então, era muita gente escrava. Só que a escravidão naquela época, ela era vista como uma coisa normal e natural. Era encarado, olhada como uma coisa normal. E era muito diferente da escravidão que foi praticada, por exemplo, no Brasil. No Brasil, os portugueses tentam, quando vêm para o Brasil para colonizá-lo, eles tentam fazer com que os índios trabalhem na plantação, né, produzindo, enfim, e os índios se recusam. E eles não conseguem escravizar os indígenas, né, que eram os habitantes naturais aqui do nosso país. Então, o que os portugueses fazem? Vão na África, pegam à força africanos, colocam no navio e trazem para o Brasil, e à força impõe a escravidão aos africanos, né, que são trazidos lá do continente, do seu país, dos seus lugares de origem, né? Então, a escravidão aqui é extremamente violenta, imposta, né? E foi, essas pessoas foram tiradas à forças, né, das suas terras, do seu país, e trazidas à forças ao Brasil, e aí não tinham como regressar. Enfim, a gente conhece toda a história, todo o desenrolar, né, de como foi a escravidão aqui no Brasil. Já lá no Império Romano, né, nesse período, e a gente vai ver também que no Antigo Testamento a gente encontra, mesmo entre o povo judeu, escravos, a condição de ser escravo naquela época era de alguém que não tinha como sobreviver independente. Então, ou era alguém extremamente endividado, então a pessoa contraía dívidas, não conseguia pagar, então muitas vezes dava os filhos em pagamento dessa dívida como escravos, e às vezes entregavam a própria vida, né? Davam a própria pessoa, se tornava escrava daquela pessoa que ela devia. Então a escravidão naqueles dias eram por situações puramente econômicas, né? Então
a pessoa não tinha como sobreviver, né, se autossustentar, então ela se tornava escrava. Claro que existiam as leis que acabavam favorecendo os senhores, então os escravos eram vistos como propriedades, como objetos, né? Porque como eles eram dados em pagamento a dívidas, então eles eram olhados como se fosse propriedade, né? E era, né? Propriedade do seu senhor, ou um objeto, né? Não eram olhados como seres humanos, como o próximo, né? Como alguém, a imagem e semelhança do nosso Deus. Não era olhado dessa forma. E existiam as leis também, que se o escravo, que nem no caso de Onésimo, por que ele recorre a Paulo pedindo ajuda? Porque, segundo as leis romanas, o Filemon poderia, ele ao regressar, ele poderia ser açoitado, ele poderia ficar um período preso, né, açoitado e preso, e poderia também ser morto. A lei dava esse direito ao dono do escravo fujão. E fora isso, aquele escravo que se por um acaso o seu senhor preservasse a sua vida, era colocado na sua testa, né, era imprimido, né, com o ferro quente na testa da pessoa, a letra F, que era de fugitivo. Então, a partir daquele momento que ele tinha aquela marca na testa, qualquer pessoa que o visse já entenderia que ele era um escravo que tinha fugido do seu senhor. Então, ele seria rejeitado, né, pela sociedade. Ele não poderia ir a lugar nenhum. Na realidade, é essa. Então, esse é o cenário da carta, né? Ele, então, recorre a Paulo pedindo ajuda. A segunda parte vai trabalhar o conteúdo dessa carta. Bom, como nós já falamos, né, são 3 personagens: o apóstolo Paulo, que está na prisão domiciliar. Falamos de Onésimo, que é o escravo fujão, né, que vai procurar Paulo. E falamos de Filemon, que é o dono de Onésimo, né, que vive em Colossos, né, e a igreja está alocada em sua casa. Então, é alguém que está lá na cidade de Colossos. E aí a gente encontra 3 divisões principais nessa carta. Então, os primeiros 7 versículos, o Paulo, ele, como é costume, né, e como a gente escreve uma carta, ele dá saudações, né, saúda a Filemon, a sua esposa, ao seu filho, faz elogios a Filemon e diz, né, nesses elogios que lembra sempre de Filemon em suas orações. Por quê? Porque ele mantém uma igreja em sua casa, então ele é alguém muito importante para a igreja de Cristo, né? E o nome de Filemon, e ele faz jus a esse nome, significa amado, e diz que ele era mesmo uma pessoa muito amável, todo mundo gostava dele, ele tratava muito bem as pessoas. Então, Paulo escreve primeiro cumprimentando, né, a ele e a sua família, e tecendo esses elogios, né, a Filemon como alguém que é reconhecidamente um homem de bem, né, um homem que ama, como diz o seu nome, né, alguém que é amado porque ele é um homem bondoso que ama o seu próximo e demonstra isso em suas ações, em suas atitudes. A segunda divisão, Paulo vai falar da confiança e vai falar das intercessões, intercessões e súplicas, né? Ele intercede, então, ele escreve intercedendo por Onésimo, como nós
já falamos, né, repetidamente, é o escravo de Filemão, que foge, que é devedor, Paulo diz isso, e Paulo então intercede por ele. Paulo diz assim, olha, eu estou enviando ele de volta, e como a gente leu lá no versículo que foi de abertura, né, que ele fala, receba-o como se fosse um irmão, e um irmão muito amado, né? Por quê? Porque ele agora é uma outra pessoa. Paulo prega o evangelho para Onésimo, ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, reconhece o seu erro, o seu pecado, e aí Paulo diz assim, olha, você é extremamente importante para mim aqui, porque Paulo dá a entender nos escritos que ele está servindo Paulo, ele ajuda Paulo no trabalho, na obra de evangelização ali em Roma, né? Ele passa um tempo ali com Paulo, só que Paulo sabe que não pode manter essa situação sem resolver, porque a situação está equivocada, né? E precisa ser corrigida. E aqui a gente volta de novo ao tema da escravidão. O Paulo poderia aqui interceder para que o Filemão desse uma carta de alforria para Onésimo, né? Olha, ele agora aceitou Jesus, ele é uma nova criatura, ele agora é um homem diferente, então agora você dá uma carta de libertação para ele. E a gente não vê Paulo fazendo isso. Por que, gente? Olha, quando nós falamos acerca das lutas, né? Por que esses homens, né, nesse período não levantaram bandeiras para brigarem pela libertação dos escravos? Porque o Evangelho faz isso. Nós não precisamos lutar pelas leis que compõem o mundo. Ao contrário, a Bíblia diz que a gente deve se sujeitar e respeitar, mesmo que nem no caso da lei da escravidão, ela vai contra os princípios da palavra de Deus. Só que o Evangelho, se ele for seguido, se ele for vivido, ele for praticado, ele muda com a lei. Como que isso acontece? Olha só. Onésimo era agora uma nova criatura. A história de vida de Onésimo, a sua biografia, começava a ser mudada, alterada pelo poder do Evangelho. Ele agora era um novo homem. Então, agora ele olharia o seu dono, ele olharia para Filemão de uma outra forma. Ele olharia para alguém que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela vida dele e pela vida de Filemão. E isso nos torna fazemos parte de um só corpo. Então, somos do corpo de Cristo, né? O sangue de Jesus Cristo faz essa diferença. E Filemão também, ao olhar Onésimo, ele não olharia mais a ele como um objeto, como algo que ele possuía, que ele comprou, né, que ele adquiriu. Ao contrário, ele agora olharia para Onésimo como um próximo, né, um ser humano que Cristo morreu na cruz do Calvário por ele também, e que agora era o seu irmão. Olha, o Evangelho de Jesus Cristo, ele trabalha os relacionamentos. E Deus, quando ele criou esse universo e criou os seres humanos, quando Deus pensou nos relacionamentos, Deus pensou, em primeiro lugar, no relacionamento do homem com Deus, né? Por isso nós temos acesso ao nosso Deus, né? Nós temos esse relacionamento direto com o nosso Pai, nós temos um relacionamento com o nosso próximo, e esse relacionamento tem que ser sempre de irmão e de irmão de sangue, né? Aquele que você briga por ele, que você
se importa por aquele que você sofre junto com ele, por aquele que você divide as suas coisas. É dessa forma que nós temos que olhar o nosso próximo. E também o relacionamento com a gente mesmo, né? Porque se eu não estiver bem comigo, eu não tenho como me relacionar bem com Deus e nem com o meu próximo. Então, esse é o objetivo de Deus nos relacionamentos, né? E aí, então, dentro do conteúdo da carta, na segunda divisão, então Paulo está suplicando para Filemão: olha, receba ele. Ele vai ser importante agora para você. E mais adiante Paulo vai dizer assim: e se ele te deve alguma coisa, por isso que a gente pode afirmar, né, que ele roubou algo de valor da casa de Filemão, Paulo diz: se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta e eu vou pagar. Você pode ter certeza absoluta que eu pagarei aquilo que ele te deve. Olha que coisa linda, gente. Não é uma carta apaixonante? Olha o que Paulo faz. Então, assim, Onésimo poderia perder até a sua vida retornando para Filemão, mas ele leva uma carta cheia de amor. É a expressão do Evangelho. Essa semana eu estava ouvindo um estudo, né, sobre Filemão do pastor Marcos Botelho, e ele fez um comentário assim, que se não tivesse nenhum escrito do Novo Testamento e a gente tivesse acesso só a essa carta, a esses 25 versículos, esses 25 versículos seriam suficientes para a gente entender o Evangelho. E é isso que fica muito claro para a gente, né? E aí a terceira e última parte são os 4 últimos versículos, que vai do 21 ao 25, que Paulo então fala da confiança que ele tem em Onésimo, né? E se despede. Bom, vamos seguir. Vamos passar pelas perguntas, porque se alguma coisa fugiu, nós então vamos relembrar. Vamos lá. Então, a primeira questão que a lição coloca é: quem foi Onésimo antes da conversão? Então, nós já falamos, né? É o escravo fujão da casa de Filemão. Fale um pouco sobre a seriedade das leis da escravidão na época. Nós comentamos, né? Então, era alguém, o escravo era como uma propriedade, ele era visto como propriedade, e se ele fugisse, quando ele fosse pego, né, ou se ele retornasse, ele poderia ser açoitado, ele poderia até ser morto. Mas normalmente era colocado na sua testa, né, imprimido, né, na testa a letra F de fujão. Então, as leis eram muito respeitadas, e é por isso que Paulo não vai contra a lei. Ele usa o Evangelho de Jesus Cristo para derrubar essas leis, sem que afete a lei que impera, né, em Roma. A segunda questão: quais as circunstâncias da conversão de Onésimo e a decisão que Paulo precisou tomar depois disso? Então, segundo os historiadores, o dinheiro de Onésimo acaba, ele não tem como sobreviver e ele acaba procurando Paulo. Então, ele chega na casa onde Paulo está preso e conta, né, toda a sua história ali. E qual a decisão que Paulo toma, então? Aconselha ele: olha, para que você seja um homem livre diante de Deus, né? Seja um homem que agora o Evangelho nos torna livre, o Evangelho nos liberta. Então, para que você viva esse Evangelho em total liberdade, você precisa consertar o que ficou lá atrás. Então, aí manda ele de volta, né, para a casa de Filemão, mas levando esta carta de amor, onde Paulo pede, né, suplica a Filemão que reconsidere e que receba agora Onésimo, então,
como o seu irmão agora, né? Irmão em Cristo, e não mais como um empregado. A quarta questão, a terceira, né? Vamos lá, a terceira. Com que propósito Paulo escreveu a carta a Filemão? Qual é o propósito? De restaurar esse relacionamento que estava quebrado. E a questão era extremamente séria, né? Então, era para que esse relacionamento fosse restaurado. E o que podemos afirmar a respeito do caráter e postura de Filemão? Como comentamos, o nome Filemão significa amado. E segundo o próprio apóstolo diz em sua carta, ele era realmente um homem amado, ele era um homem que o evangelho tinha transformado a sua vida, né? Era um homem muito respeitado, a igreja está em sua casa, então é alguém que prega o evangelho de Jesus Cristo, que abre as portas da sua casa para que a igreja de Cristo esteja ali. Então, podemos afirmar que ele era um homem de bem, né? Era um homem bom e era um homem de bem. A quarta questão. Que argumentos Paulo usa em seu pedido a Filemão em favor de Onésimo? Que argumentos? Ele diz assim, olha, ele agora é um novo homem. Recebe ele como um irmão e como um irmão amado. Por quê? Porque o evangelho fez a diferença nele. Então, o argumento é que a vida de Onésimo foi transformada. Agora ele é uma nova criatura. Que confianças ele possui em relação a esses pedidos? A confiança é que ele conhecia Filemão e que ele sabia que ele era um homem de bem e que o evangelho também havia mudado a biografia de Filemão. Então, essa certeza, essa segurança que o amor de Cristo imperaria diante dessa situação extremamente conflituosa, né? Paulo tinha certeza disso, segurança disso, que o evangelho de Jesus Cristo faria a diferença na restauração deste relacionamento. Bom, antes de a gente passar para a última parte da lição, que é a aplicação para o nosso dia a dia, talvez você esteja perguntando, mas e como termina essa história? Porque depois ela não é mencionada em nenhum outro lugar, né? Ele se despede e ele manda Onésimo com a carta e a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas nós temos dois argumentos de que a história terminou bem, assim como Paulo previa. O primeiro é que essa carta, ela faz parte do cânon do Novo Testamento. Se ela foi incluída aí, é porque ela tem o seu valor, né? Tem tanto foi valorosa naqueles dias, como é para as nossas vidas hoje, porque tiramos lições preciosas, né, desses 25 versículos. Então, faz parte do cânon. Então, com certeza, o final foi como o Paulo previa. E também a gente encontra na história da igreja cristã que alguns anos depois desse acontecido, tem um bispo de nome Inácio, né, da Síria. Ele era bispo lá na igreja lá na Síria, e ele é preso nesse período, e quando ele é preso, ele escreve cartas para as igrejas, né? As igrejas que estão distantes, as igrejas na Ásia Menor, enfim, as igrejas cristãs. E dentre essas cartas que ele escreve uma dirigida a um bispo chamado Onésimo de Éfeso. Então, segundo os historiadores, eles chegam à conclusão que
é bem possível que esse Onésimo seja esse escravo fugitivo. Então, como Deus muda a biografia, a história de alguém. Vamos então para a aplicação. Em primeiro lugar, o Evangelho transforma a biografia humana. O apóstolo sabe que, como um homem transformado, uma nova pessoa em Cristo, Onésimo demonstrará a prova da sua conversão, indo reconciliar-se com Filemão. Dificilmente isso aconteceria se não fosse o Evangelho. Então, a primeira aplicação: o Evangelho de Jesus Cristo transforma a história da nossa vida. Faz da gente novas criaturas, novas pessoas, pessoas melhores, né? O Evangelho nos molda, nos aperfeiçoa. Então, é isso que aconteceu na vida de Onésimo, né? E a gente vê o reflexo também na vida de Filemão. E a segunda aplicação: o Evangelho transforma as relações sociais. Diante de Deus, todos os seres humanos possuem valor. Todos nós somos importantes para o nosso Deus. E pessoas, elas não podem ser discriminadas pelo seu status social, cor de pele, sexo, etnia, etc. Não há nada mais carnal do que a discriminação. Então, o Evangelho, ele transforma as relações sociais, ou seja, ele nos coloca no mesmo patamar. Somos todos iguais diante de Deus, independente da cor de pele, independente da nossa posição social, independente do nosso dinheiro, do nosso poder de influenciar ou não, independente de qualquer situação. Diante de Deus, somos todos iguais. Vamos então para o desafio missional. Nós temos 2 desafios essa semana. O primeiro: peça a Deus que lhe ajude e lhe dê caminhos para transmitir a mensagem. Como a gente aprendeu nessa história, Paulo estava preso e nem por isso a prisão foi impedimento de Paulo pregar o Evangelho. Então, ele aproveitou esse tempo que ele estava preso para escrever cartas e recebia pessoas para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus. Então, vamos pedir a Deus que coloque pessoas no nosso caminho, na nossa vida, que nos dê oportunidade da gente transmitir essas grandes verdades que estão contidas na palavra de Deus. E o segundo desafio: não compactue com situações de discriminação. Olha, nós aprendemos com esse escrito do apóstolo Paulo que todos somos iguais. Jesus Cristo nos tornou iguais. A cruz de Cristo, o sangue que foi derramado naquela cruz, nos uniu, nos tornou um só povo, uma só família. Nós somos o corpo de Cristo. Então, todos somos iguais. Não existe diferenças raciais, diferenças sociais, econômicas, enfim, não existe. Todos nós, diante de Deus, somos iguais. Somos irmãos de sangue. Assim como a gente se importa, a gente ama e luta e briga e chora e sofre com o nosso irmão de sangue, assim tem que ser com o nosso próximo, né? Então, são os 2 grandes desafios que nós temos para essa semana. E com isso a gente encerra esta série de lições firmados em Cristo. Nós somos muito felizes por conhecermos um pouquinho mais dos mistérios que estão contidos na palavra de Deus. E eu quero agora orar com você, para a gente encerrar essa série e que a gente possa colocar em prática
na nossa vida, no nosso dia a dia, todas as lições que nós aprendemos durante esses 13 encontros. Então vamos lá? Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Senhor, que és em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, meu Jesus querido, pelo teu grande amor, por o Evangelho ter chegado em nossas vidas, por abrir o nosso entendimento para que a gente pudesse compreender as verdades que estão contidas, ó Pai, na tua palavra. E especificamente hoje, estudando esta carta que fala de amor, de restauração, de relacionamentos, que traz uma mudança de vida, de história, né? Uma vida que era torta, uma vida que estava totalmente errada, equivocada, e que o Evangelho, ao chegar na vida de Onésimo, faz a diferença. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nossas histórias, as nossas biografias, elas sejam afetadas pelo poder do teu Evangelho, que a gente possa fazer diferença aonde a gente for, com quem a gente se relacionar, que a gente possa olhar ao nosso próximo, a todos, como os nossos irmãos, verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. Que não haja diferenças, ó Pai. Tira de nós, se houver um espírito de discriminação, seja por qualquer motivo, Pai, que isso seja quebrado em nossas vidas, Pai, que nós possamos nos amar e nos olhar, nos enxergarmos, Pai, como filhos teus, como irmãos, pertencentes a uma só família, unidos através do sangue de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pelo estudo desta manhã e te pedimos que o teu amor, o poder do teu Evangelho continue agindo, atuando na vida de todo aquele, Pai, que ainda não te conhece, que ainda não teve essa experiência, que o Senhor possa estar abrindo portas para que a gente possa levar esta palavra, levar esta mensagem e mais vidas virem a fazer parte desta grande família. Nós te agradecemos por tudo e oramos a Ti em nome de Jesus. Muito obrigada por esse tempo, agradecemos a IAP de Santa Amaro, que os nossos irmãos em Cristo tenham uma semana muito abençoada, é o que nós desejamos. Fiquem com Deus.